Olá a todos, a paz do Senhor. Se você tem curiosidade e quer aprender mais sobre a palavra de Deus, você chegou no lugar certo. Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal Lições Bíblicas. Ative também o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Eu te convido agora para lermos o texto que se encontra no livro de 1 Crônicas. Nós iremos ler do capítulo 21, do versículo 1 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. O rei Davi, sem dúvida, foi o maior rei de Israel. Sabemos que Salomão reinou no auge da economia do povo de Israel, mas isso só foi possível graças ao trabalho árduo de Davi, que preparou todo um cenário que se tornaria mais favorável para o reinado de Salomão. Mas eu não considero que o reinado de Davi foi o maior só por causa das suas inúmeras vitórias nas guerras e conquistas de território. Davi foi grande porque ele nunca deixou de se preocupar em agradar a Deus. Ele sempre se preocupou em cumprir as leis de Deus à risca, e acredito que o que mais agradou a Deus no reino de Davi foi em que em seu reinado nós não vemos nenhum caso de idolatria ou qualquer consulta de Davi a bruxos ou feiticeiros. Podemos afirmar que no reino de Davi, Israel viveu o auge de sua vida espiritual. Eles estavam tão bem na parte espiritual que o próprio Satanás precisou se mexer para tentar causar algum problema espiritual no reinado de Davi, sendo que no Antigo Testamento são raras as aparições de Satanás, o que é mais uma prova de que Davi estava indo muito bem, pois o diabo só vai bater em nós quando estamos cumprindo a vontade de Deus, para tentar nos tirar do foco. Sabemos que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, o que não o impediu de cometer erros. Davi foi um adúltero e assassino, porém esses não foram seus maiores pecados. Pode ser o erro de Davi mais famoso, mas não é o maior, e eu vou te explicar o motivo. O erro que Davi cometeu contra Urias, marido de Batseba, só afetou no máximo 3 famílias, que foi a de Urias, a de Batseba e a de Davi. Já o pecado da contagem do povo de Israel afetou todo o seu reino. Esse pecado foi tão grave que o próprio Joabe, que foi executar essa missão, foi fazer isso meio que obrigado e contrariado. Devido a este erro de Davi, o Senhor enviou um anjo que lançou uma peste e executou 70.000 homens do meio do povo de Israel. Ou seja, 70.000 famílias foram afetadas por conta desse pecado de Davi. Por esse motivo, eu considero este o maior pecado que Davi cometeu, e mesmo assim, na parte espiritual, nenhum outro rei de Israel foi tão fiel a Deus quanto Davi. Davi foi tão fiel a Deus que, no Antigo Testamento, ele incomodou o diabo. Mas você pode se perguntar, por que Deus enviou essa peste sobre o povo somente por conta de uma simples contagem? A lei do censo diz que, quando um censo fosse realizado em Israel, seriam contados homens de 20 anos para cima, e cada homem contado teria que dar um dinheiro no valor de meio ciclo para o Senhor, para o serviço da congregação, como oferta de expiação da alma. Mas a tribo de Levi não poderia ser contada.
Quando a passagem diz que Joabe não incluiu na contagem a tribo de Levi, pois tal ordem parecia horrível, entende-se que Davi queria que a tribo de Levi fosse contada, transgredindo a lei sobre o censo. O censo em si, conforme a lei do censo, não é errado, mas existiam limites para essa contagem, e o erro de Davi foi extrapolar esses limites estabelecidos na lei de Deus. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.